Olá, alunos do nono ano, para a nossa aula de razão, ainda relacionado ao conteúdo de razões. Dessa vez nós vamos trabalhar com razão entre segmentos. Segmento é uma parte de uma reta. Então, qualquer parte de uma reta, exemplo, se nós temos aqui uma reta, se delimitarmos dois pontos, nós podemos dizer que o conjunto de pontos entre esses dois pontos aqui é chamado de segmento, ou seja, uma parte. Poderia ficar mais ou menos assim. Geometricamente seria a indicação assim. Então, o segmento de uma reta, ele é representado por um valor numérico. Por exemplo, se nós tivermos aqui o segmento que vai de A a B, nós podemos dizer que ele é representado pelo número real, 6, essa medida é em centímetros. Então, o segmento AB mede 6 centímetros. O segmento CD, por sua vez, nós podemos comparar com outro segmento, nós dizemos que mede 12 centímetros. Para calcularmos a razão entre dois segmentos, nós precisamos, em primeiro lugar, levar em consideração o valor numérico associado a cada segmento. Em seguida, nós devemos observar as medidas. Por exemplo, no primeiro segmento nós temos 6 centímetros, no segundo 12 centímetros. Observe que as unidades de medidas, centímetros, são iguais para os segmentos. Então, se os segmentos têm a mesma unidade de medida, significa dizer que nós vamos poder diretamente encontrar a razão entre eles. E o que é a razão entre segmentos? É a divisão, segmento AB sobre, ou dividido, pelo segmento CD. Substituindo os valores, nós teríamos 6 dividido por 12. Aí nós, ao efetuarmos a divisão entre esses dois valores, nós temos exatamente a razão. No caso, 6 sobre 12. Se a gente simplificar por 6, observe que 6 dá para dividir por 6, que dá 1, e 12 também dá para dividir por 6, que dá 2. Significa dizer que a razão procurada aqui, razão desse segmento procurada, a razão procurada aqui é meio, ou 1 sobre 2. Essa é a razão entre o segmento AB e o segmento CD. Como um contra-exemplo, nós temos aqui o exemplo 2. O segmento AB, por sua vez, mede 60 centímetros. E o segmento DE mede 2 metros. Observe que as unidades de medidas estão diferentes. Se as unidades de medida dos segmentos estão diferentes, nós não podemos, de imediato, fazermos ou encontrar a razão. Nós precisamos fazer com que esses segmentos se tornem na mesma unidade de medida. Então, como o segmento AB é 60 centímetros, o segmento DE é 2 metros, é conveniente que a gente transforme os metros em centímetros. Então, você pode dizer que o segmento DE, que está representado em metros, você transforma o metro em centímetro. 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Então, 2 metros vão ser 2 vezes 100, ou seja, 2 metros vão ser 200 centímetros. Estando os segmentos na mesma unidade de medida, centímetros e centímetros, aí então nós procedemos com a razão entre eles. Veja a ordem, AB e DE. Então, a razão entre o segmento AB e a medida do segmento DE é calculada assim, AB sobre DE, você substitui o valor de AB, que é 60, o valor de DE, que é 200, e agora a gente vai fazer uma simplificação. A gente vai simplificando até se tornar irredutível. Eu posso dividir por 10 os dois, e eu teria 6 sobre 20. Eu posso dividir ainda por 2, aqui você teria 3, e aqui 20 dividido por 2 daria 10, e a razão procurada é 3 sobre 10. Veja que se você
fosse tentar resolver 60 sobre 2, ia dar 30. E essa resposta estaria errada, pelo fato das unidades de medidas serem diferentes. Então, você só pode encontrar a razão entre dois segmentos quando você obtiver os valores desses segmentos, de cada um deles, e é necessário que eles estejam na mesma unidade de medida. Centímetros com centímetros, metros com metros, quilômetro com quilômetro, milímetro com milímetro. Você não pode efetuar ou encontrar a razão quando as unidades de medida estão diferentes. Ok? Então, isso aqui, pessoal, mostra a razão entre segmentos. E a razão entre esses segmentos, nós podemos ter um exemplo bem prático, bem típico de razão entre segmentos, que é um conteúdo que é estudado dentro da matemática, chamado de escala. Por exemplo, a escala é nada mais nada menos do que, na verdade, a razão entre segmentos. Nós podemos entender que é um tipo ou algo típico de razão entre segmentos é o conteúdo de escala. E o que é escala, professor? A escala, que é representada por uma forma, é exatamente a razão ou a divisão entre o tamanho do desenho dividido, encontrada a sua razão, pelo tamanho de uma figura real. Eu posso encontrar a escala, digamos assim, de um mapa. Eu poderia dizer que se a escala de um mapa é 1 para 200. Quer dizer o seguinte, se você estiver considerando 1 centímetro, você vai dizer o seguinte, que cada um centímetro, que é o tamanho do desenho, no desenho 1 centímetro, equivale a 200 na medida real. Então você teria 1 para 200, ou 1 sobre 200. Poderia aparecer assim, 1 sobre 200. Isso aqui é um exemplo, escala é um exemplo típico de razão entre segmentos, que essa questão de escala a gente utiliza e trabalha tanto na matemática como na geografia, quando a gente vai encontrar, por exemplo, a escala de um edifício que foi construído. Se ele vai trabalhar sobre um tipo de escala relacionado a um edifício ou qualquer outro tipo de objeto que seja manipulado, se ele disser que a escala foi de 1 para 50, quer dizer que cada uma unidade do desenho equivale 50 vezes na medida real. Então, é isso aí um exemplo de razão entre segmentos, que é o conceito de escala. Tem a fórmula, né? Escala é igual ao tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Bem, agora vocês vão no material didático de vocês, no livro, vocês vão tentar resolver o exercício da página 148. Você vai observar a página 147 e na página 148 nós vamos encontrar um exercício. Eu gostaria que vocês fizessem esse exercício e na próxima aula a gente faz a correção.